tudo bem? Eu vim falar sobre um pouquinho do existencialismo, tá? Explicar que o existencialismo, ele surgiu na Europa no século XX, mais precisamente na França, tá? E o que ele explica? Ele explica que as pessoas, elas são recorrentes das suas ações, então elas são totais responsáveis pelos que elas fazem. Os existencialistas, eles falavam o quê? Eles falavam que por meio do desespero, por meio da angústia, as pessoas tomavam suas decisões e com isso acabavam, às vezes, tornando seus caminhos, às vezes pelo lado certo ou pelo lado errado, mas sempre lembrando que elas são as principais responsáveis por isso. Vindo mostrar também que ninguém é responsável pelas suas percas. Os existencialistas sempre deixaram bem claro que as atitudes que você toma com os seus fracassos ou com as suas vitórias, ninguém será responsável, só você mesmo. Fala galera, hoje eu vou começar falando sobre o existencialismo. Eu achei um pouco complicado, mas a partir do momento que eu entendi uma discussão bacana sobre essa doutrina filosófica, eu consegui entender um pouco mais, porque ela tem duas partes, a literária e a filosófica. Então, por isso que rolou esse conflito. Mas eu vou começar falando sobre o nome. Bom, em relação ao nome, eu fiz uma cola aqui para poder falar, explicar um pouco melhor a definição que eu fiz bonitinho. Eu coloquei assim: é usado para descrever um conjunto de concepções filosóficas que reflete sobre a existência humana em seus aspectos concreto, efetivo e singular, valorizando a liberdade de ser. Bom, galera, depois dessa definição, eu coloquei para mim que o existencialismo em si é a liberdade. Para mim, o que eu achei, o que eu entendi, eu acho que vocês vão entender da mesma forma. O existencialismo é a liberdade. O que seria a liberdade? A liberdade do ser humano de ser do jeito que ele quer, agir, dele criar, sabe, suas próprias ideias. Tem um autor também que ele me ajudou muito a entender também sobre essa doutrina. Que ele defendia era a seguinte: a gente, quando a gente nascia, a gente é tipo vazio, a gente nasce vazio, sem nada, sem concepções do mundo, sem ideias, sem aquilo que a gente quer ser, sem aquilo que a gente quer seguir, e a gente só adquiria essa essência nossa, a gente só criava isso quando a gente vivesse, a gente participasse das coisas do mundo, sabe? Por experiências, entende? A nossa essência era baseada nisso, no que a gente fosse viver do mundo, no que a gente fosse conhecer, nas nossas experiências. E é isso. Eu esqueci de falar o nome do autor, mas eu escrevi aqui também porque eu sempre esqueço. É o Jean-Paul Sartre, o nome dele. E esse é o cara que defende essa ideia que eu falei pra vocês. E aqueles tipo que eram contra ou que não concordavam, porque achava que nossa essência era influenciada por terceiros e tal, era considerado pessoas de má fé. Bom dia, agora eu vou falar sobre algumas principais características do existencialismo. Alguns dos princípios do existencialismo é ver o ser humano como seu todo, e não como coisas intrínsecas ou extrínsecos. Assim, coisas internas como sua mente, cognição, o modo de pensar e tudo isso envolvido. Mais a coisa da cognitiva. E coisas externas como tipo o corpo físico, os seus comportamentos, as suas ações, as suas escolhas, tudo isso envolvido. Como a gente tem semelhanças com outros objetos, com outros seres, a gente tem em mente que a gente tem consciência que
nosso jeito de viver, nosso jeito de ver o mundo, de ver as coisas é diferente, é peculiar. E com isso, a gente não pode ter o mesmo ponto de vista, o mesmo foco, o mesmo modo de ver as coisas como essas coisas, os objetos. O mesmo modo de ver as coisas como essas coisas, os objetos e outros seres vivos. A autenticidade é algo que está em foco para todos os pensadores do existencialismo. Definindo a autenticidade, é mais ou menos não se submeter aos valores da sociedade e assumir um lugar na dinâmica social. O dia a dia pode ser uma fuga da nossa responsabilidade, ao fazermos as coisas que é esperado da gente ou é solicitado, sem refletir seriamente na nossa própria existência. A ansiedade é um dos pontos que fazem a gente pensar por que da nossa existência, porque a gente passamos estresse todos os dias na vida, né? E isso faz com que a gente reflita nessa ideia, nesse ponto de vista. O existencialismo teve duas vertentes que foram pensadas diferentemente, né? Por conta de alguns costumes diferentes também. Existe o existencialismo ateu e o existencialismo cristão. O existencialismo ateu, eles negam a natureza humana. O existencialismo cristão eles negam a natureza humana. O existencialismo cristão diz que a essência humana corresponde a um atributo de Deus. Então os pensadores da época colocavam que os seres humanos tinham sua essência predominada a partir da vivência e das suas escolhas. Definindo, o ser humano precisa buscar o significado da sua essência a partir das suas ações e assim ter sua liberdade de escolha para se expressar. Então, quando fazemos algumas escolhas, certamente isso resultaria em alguma perda. E a liberdade de escolha está filtrada em um elemento gerador, em que ninguém nem nada pode ser responsável pelos nossos erros ou nossas falhas, ao não ser nós mesmos. Soren, que é considerado o pai, faz parte do existencialismo cristão, defende o livre-arbítrio e a irredutibilidade humana. Martin, que desenvolveu a ideia que o ser humano pode experimentar uma existência autêntica ou inautêntica. O que determina isso serão as suas atitudes diante da morte e as suas escolhas diante do fim da vida. Simone, que era companheira de Sartre, foi filósofa, escritora, professora e feminista francesa nascida em Paris. Quando cursou filosofia, ela seguiu pelos caminhos existencialistas e da defesa da liberdade feminina. Segundo ela, não se nasce mulher, torna-se. Com essa frase, vemos a sua tendência existencialista, cuja existência precede a essência, essa última sendo algo que se constrói durante a vida. Albert, filósofo e romancista argelino, foi um dos principais pensadores do absurdismo, uma das ramificações do existencialismo. Foi amigo de Sartre e discutiu bastante sobre os aspectos e a essência do ser. Em seu ensaio filosófico, O Mito de Sísifo, aborda sobre diversos aspectos da vida. Segundo ele, como deve viver o homem absurdo. Claramente não se aplicam regras éticas, como todas elas são baseadas em poderes sobre justificação. Integridade não tem necessidade de regras. Tudo é permitido. Não é uma explosão de alívio ou de alegria, mas sim um amargo reconhecimento de um fato. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1957. Maurice, professor e filósofo francês, fenomenólogo existencialista, junto com Sartre, fundou a revista política e filosófica Tempos Modernos. Centrou sua filosofia na existência humana e no conhecimento. Para ele, a filosofia é um despertar para ver e mudar o nosso mundo. Filósofo existencialista, professor e psiquiatra alemão. Ele acreditava na fusão entre fé filosófica e crença religiosa. Para ele, a fé era a expressão máxima da liberdade humana, sendo o único caminho que leva à certeza existencial e à transcendência do ser. Um dos principais filósofos era Jean-Paul Sartre, um dos maiores representantes do existencialismo
Ele foi filósofo, escritor e crítico francês. Para ele, estamos condenados a sermos livres. Condenado porque não se criou a si próprio. E, no entanto, livre, porque uma vez lançado ao mundo, é responsável por tudo quando fizer. Para Sartre, o homem é aquilo que ele mesmo faz de si. Assim, não existe um Deus para culpar. A sua existência é de total responsabilidade dele mesmo. Ser livre não significa obter o que quer, e sim determinar-se a escolher. Um prisioneiro, por exemplo, não é livre para sair da prisão e nem sempre é livre para desejar a sua liberdade, mas sempre é livre para tentar escolher.